Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte. É uma alegria poder contar com a sua companhia neste dia 21 de março de 2021. E para bem começar o programa de hoje, vamos juntos rezar a oração do ano de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. E o período quaresmal, que é este que nós estamos vivenciando, é um período favorável para a conversão. Vamos entender mais sobre esse assunto agora na entrevista. Estamos vivenciando o período da Quaresma, onde também somos convidados a refletirmos sobre nossas falhas e assim praticarmos o ato da conversão. E para conversarmos agora sobre esse assunto, nós vamos falar com o Padre Daniel Rodrigues. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Para mim é sempre uma alegria poder estar participando, interagindo com os nossos telespectadores, que certamente, todos os domingos ficam aguardando ansiosamente esse momento para essa entrega, esse aprendizado, o crescimento da nossa fé. Gostaria que o senhor começasse falando sobre o significado da conversão. Então, a palavra conversão em si significa volta, significa retorno. Na Bíblia Sagrada nós temos muitos exemplos, quando o povo de Deus muitas vezes se afastou de Deus, pecando, quebrando a aliança. Então Deus sempre fazia o convite para voltar, para a conversão. E, de fato, quando nós tomamos essa consciência do nosso estado de pecado, de distanciamento de Deus, quando estamos longe dele, então aí, dentro do contexto do cristianismo, do religioso, nós somos convidados a nos voltar para Deus, mudando a nossa vida, o nosso coração, dentro do contexto também do arrependimento. Então, conversão, na verdade, é volta para Deus, é um salto em direção a Deus. Por que o período quaresmal é o mais propício para praticarmos a conversão? Porque nós estamos nos preparando para celebrar a Páscoa, e a Páscoa é a festa cristã mais importante da nossa vida, de todo o nosso contexto religioso, da fé cristã. A Páscoa é a mais importante. Então, para nós celebrarmos bem esta Páscoa, renovados em Cristo, como novas criaturas, então a igreja tem o tempo quaresmal, onde nós somos chamados a fazer penitência, a fazer o nosso exame de consciência, os exercícios espirituais, retiro, momento de oração e, claro, o mais importante nesse tempo quaresmal é a confissão, confissão de onde nós estamos ali, com o coração contrito, arrependido, confessar ali os nossos atos, os nossos pecados. E para quem deseja iniciar essa prática, quais os primeiros passos ela deve tomar? A igreja ela nos ensina 5 características próprias da conversão. A primeira característica é o reconhecimento do pecado. A primeira coisa é o reconhecer esse pecador. Depois, a segunda característica é o arrependimento. Sem o reconhecimento, seu arrependimento, então não há uma verdadeira conversão. Depois, o terceiro passo é a fé em Jesus. A fé em Jesus, porque é nele, para ele que nós temos que nos converter. É o nosso encontro com ele que nos leva a uma conversão, a uma mudança de vida. Depois, o quarto passo que a igreja nos propõe é fazer a vontade de Deus, procurar fazer a vontade de Deus. E o quinto passo, observar os mandamentos. Então, essas são o que a igreja chama 5 notas características da conversão. Reconhecimento, o arrependimento, a fé em Cristo, fazer a vontade de Deus e procurar cumprir os mandamentos. E depois de nos renovarmos enquanto pessoas, como permanecermos firmes nesse processo da pós-conversão? Olha, nós estamos sempre, diariamente, em processo de conversão. A conversão ela é progressiva, não é assim de repente. Todo dia nós temos que nos converter, mudar alguma coisa. Claro que, diante da mudança de vida, o que é necessário?
é a perseverança, né? A perseverança, porque uma vez uma pessoa convertida, não quer dizer que ela não vá mais cometer pecado na sua vida, né? Por isso que existe o sacramento da reconciliação, porque quantas vezes a gente pecar, né, necessário for, nós devemos procurar o sacramento da reconciliação, porque a misericórdia de Deus é infinita, né? Não tem limites. Então, né, depois da conversão, é necessário a perseverança, né? Através da oração, né? Através da vivência da fé na comunidade cristã, participando ativamente, né? Sobretudo, dos momentos celebrativos, entre os quais está a Eucaristia, a Santa Missa, né? Obrigada, Padre, pelo senhor ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, né, desde já, mais uma vez, a oportunidade de estar ajudando, né, os nossos telespectadores nessa preparação, né, rumo à nossa Páscoa, né? E o importante é a gente ter essa consciência, né, de que Deus é misericordioso e que a conversão, né, é, de fato, o nosso encontro com Jesus, né, nos aproximando dele quando estávamos assim distantes, né? E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais da Arquidiocese de Teresina, no Facebook e no Instagram, e ficar por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em Tuas Mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em Tuas Mãos. E agora, no quadro Bons Conselhos, nós vamos falar sobre a confissão, que além de ser uma prática muito importante nesse período quaresmal, é também um sacramento. E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre o sacramento da confissão nesse período quaresmal. E para conversarmos sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o Padre Carlos César. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, eu que agradeço a você, a equipe do programa e todo o povo de Deus que nos assiste, nos acompanha nesse momento formativo tão importante nesse tempo da Quaresma. Qual a importância da confissão para nós cristãos? A confissão como sacramento para nós cristãos católicos é não só importante, mas indispensável. Primeiramente pelo simples motivo de que somos pecadores, né? Porque temos pecados, porque caímos e erramos, mas temos um Deus misericordioso, a quem recorremos e por esse sacramento, com certeza, somos plenamente perdoados. Por que é aconselhável buscar a prática da confissão no período da Quaresma? Pois é, a confissão, como já falei, sendo um sacramento indispensável para nós cristãos católicos, é importante nesse tempo porque a Quaresma é caracterizada, sobretudo, como sendo um tempo de conversão. E para nós cristãos católicos não há uma conversão sincera, ainda que haja o propósito, sem a busca dessa absolvição, desse perdão dado por Deus no sacramento. Então é importante por isso. Quaresma é tempo de conversão, Quaresma é tempo de nos renovarmos e como cristãos católicos não podemos fazer isso senão buscando esse sacramento. A partir de qual idade nós devemos buscar o sacramento da reconciliação e de quanto em quanto tempo nós devemos buscá-la? A Igreja nos orienta, na verdade a gente não falaria tanto de uma idade exata para isso, mas como a Igreja nos ensina, a partir daquele momento em que a criança, por exemplo, quase o pré-adolescente, quando está fazendo o seu catecismo, aquela primeira formação catequética da sua vida cristã, ele tem toda uma preparação, toda uma orientação e ao receber a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, aí ele já tem a preparação também para o sacramento. Então a época bem oportuna e necessária, aconselhada pela Igreja é essa. Ao fazer o catecismo, ao receber a Eucaristia pela primeira vez, ali já está recebendo ou vivendo a confissão no primeiro momento e daí segue a vida toda buscando renovar esse perdão na sua vida. Como se preparar para realizar uma boa confissão? Eu acredito sinceramente que a melhor preparação para esse sacramento é, como a gente costuma até aconselhar e orientar o povo de Deus quando estão no momento à espera do sacramento, é um bom exame de consciência, né?
aquele momento em que você a sós com Deus, à luz do Espírito Santo, que nos revela quais são as nossas fraquezas e fragilidades, a gente vai se conscientizando de que pecados a gente precisa se arrepender, dos quais a gente precisa pedir perdão a Deus. Então, o exame de consciência e um tempo muito a sós com Deus na oração é a melhor preparação que a gente faz para receber o sacramento. Quais são os efeitos de uma boa confissão? A graça de Deus é muito grande, ela nos chega sempre de forma abundante quando a gente se abre para a ação de Deus na vida da gente. E eu faria questão até de mencionar o que o próprio Catecismo da Igreja nos diz a respeito dessa eficácia ou das consequências da pessoa que vive o sacramento. O Catecismo, por exemplo, aqui no parágrafo 14.9.6, ele menciona que os efeitos do sacramento são a reconciliação com Deus, pelo qual o penitente recobra a graça, a reconciliação com a Igreja, a remissão da pena eterna devido aos pecados mortais e também a paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual. Então veja quanta graça de Deus nós recebemos quando sinceramente confessamos, buscamos o ministro ordenado, buscamos a Igreja nesse momento, como dissemos, no momento da Quaresma. São todas essas graças, todos esses efeitos que nós recebemos da parte de Deus. Então, Padre, muito obrigada por sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar juntamente com vocês evangelizando, levando a palavra de Deus, levando a palavra e o ensinamento da Igreja a todas as pessoas que de bom coração são conscientes de que precisam, como bons católicos, viverem os sacramentos e especialmente neste tempo, o sacramento da confissão. Não esqueça, busque experimentar o perdão de Deus. E sobre a prática da confissão, você confere agora esse testemunho do Antônio Filho. Olá, queridos irmãos, eu me chamo Antônio Filho, faço parte da comunidade católica Ore, e dentro da comunidade Ore eu faço parte do Ministério de Pregação. E hoje eu vim falar um pouco, fazer um breve testemunho, dar um breve testemunho sobre minha vida religiosa e a minha ligação com a confissão. Eu comecei minha caminhada muito cedo dentro da igreja. Eu tinha 12 anos de idade, eu entrei no grupo de coroinhas. E por estar tão próximo do altar, tão próximo da Eucaristia e dos sacerdotes, eu sempre tive o hábito de me confessar porque via no meu servir a Deus, dentro do grupo de acólitos, do grupo de coroinhas, uma grande responsabilidade. E por todos nós termos nossas fragilidades, nossas limitações, eu queria estar bem servindo a Deus e para isso buscava sempre a confissão. E a confissão sempre foi um momento de muito acolhimento espiritual. Deus sempre agiu muito na minha vida através da confissão. E além de ser um acolhimento espiritual, sempre foi um acolhimento humano, do meio emocional, do meio psicológico. Deus sempre agiu muito através dos sacerdotes. Em muitos momentos Deus me deu direcionamentos, palavras de sabedoria aos sacerdotes que direcionaram a minha vida em todas as áreas, profissional, afetiva, familiar, espiritual, é claro. E sempre saí da confissão muito leve, como o pessoal sempre diz isso, né? Não só por ter se reconciliado com Deus, mas pelos direcionamentos que Deus me deu através dos sacerdotes, que são canais de Deus nesse momento. Então, eu louvo muito a Deus por essa prática que a nossa igreja tem, porque nós temos a oportunidade de conversar com uma pessoa mais experiente e que vai nos ser canal dessa graça de Deus, da misericórdia de Deus em nossas vidas, e também vai nos direcionar na nossa vida afetiva, profissional, nas áreas da nossa vida. Então, Deus abençoe a todos, busquem sempre a confissão, que é um momento de fato de muita reconciliação com Deus, com os irmãos, com a igreja, e é um momento de fato deve nos levar a uma transformação de vida. Quando a gente sai da confissão, a gente firma propósitos com Deus de mudança, de melhora, de nos tornarmos pessoas melhores. E de fato a confissão é um caminho que nos leva a essa reflexão e essa mudança de vida. Que Deus abençoe a todos, fica com Deus e até a próxima.
E agora você fica por dentro de tudo aquilo que foi notícia na última semana na Igreja Particular de Teresina com a nossa repórter Joyce Fernanda. Bom dia, Joyce. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a você que nos acompanha na manhã deste domingo. No sábado, dia 13 de março, a Comissão Arquidiocesana de Liturgia esteve reunida para uma tarde de espiritualidade na Capela da Mãe do Belo Amor. Participaram os coordenadores das subcomissões que representam os ministérios e serviços da liturgia na Arquidiocese de Teresina, sendo o momento conduzido pelo Frei Adolfo Tami. A nova área pastoral São José, implantada recentemente, celebrou no sábado, dia 13 de março, o festejo do Padroeiro Universal da Igreja. No sábado, dia 13 de fevereiro, foi criada uma nova área pastoral pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, no residencial Jacinto Andrade, a área pastoral São José. Esta é a primeira igreja católica construída na região e se encontra em festejo. Padre Rubens Chaves fala sobre como recebe a missão de coordenar essa nova comunidade e como se deu o seu processo de criação. Eu acolho esta missão com muita alegria, mas ciente também do desafio que ela implica. Nós fomos criados como área pastoral desde o dia 13 de fevereiro e isso não se gerou da noite para o dia. É um trabalho que vem sendo realizado há anos, com a colaboração de tantas outras pessoas que já passaram aqui pelo residencial Jacinto Andrade, que identificaram pessoas abertas, que formaram lideranças, e nós chegarmos a termo de hoje sermos uma área pastoral, e na felicidade de sermos uma área pastoral criada no ano de São José, dedicada a São José, é para nós uma ocasião de muita alegria. E uma alegria ciente dos desafios que esta missão implica. O coordenador fala também sobre os planos de missão, onde primeiramente o foco se voltará a realizar as vontades de Deus e em conjunto com a comunidade. Os planos são se deixar primeiro guiar por Deus. Nosso projeto é sempre fazer a vontade de Deus. Nós não temos um projeto nosso. E aí a missão acontece. A missão acontece no trabalho com as famílias, a missão acontece no trabalho com os casais, com a juventude, na evangelização em diversos níveis, agregando as pessoas nas santas missas, na administração dos sacramentos e levando a mensagem, a boa nova do reino a todos os que nós somos convidados a anunciar o reino de Deus. O morador do residencial, José Luiz, conta como o novo templo foi de grande ganho para a comunidade e que antes passavam por grandes dificuldades. Bom, a chegada do templo no conjunto Jacinto Andrade para a nossa comunidade ela foi de grande importância, visto que nós fazíamos essas missas em sete diaconias, muitas delas a gente às vezes até celebrava no meio da rua, outras tinham cobertura, fazíamos dentro, e nesse momento nós fomos contemplados com essa igreja de uma forma maravilhosa através do Padre Rubens, e num prazo recorde ele nos deu esse tempo maravilhoso onde vocês estão nesse momento conosco, para que nós pudéssemos congregar de forma satisfatória, alegre e acolher também os outros irmãos da comunidade. Francisco Aquino, que também integra a área pastoral, atua na igreja como catequista. Ele conta como os fiéis receberam a criação da igreja e como foi o processo dessa construção. Nós recebemos ela com muita satisfação, né, porque foi um trabalho muito árduo, né. Eu particularmente estou aqui desde o começo, quando nós celebrávamos nas casas as missas e as celebrações, e subir assim um pouco esse degrau da evangelização, que saímos de diaconia para a área pastoral, é muito importante, porque mostra que o trabalho de evangelização está crescendo, está sendo bem feito e a gente está evoluindo nesse ponto. Então nós recebemos com bastante alegria, com bastante zelo, essa nova denominação que nós recebemos agora para a área pastoral. O arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Jacinto Brito, conta como iniciou o processo de criação da área pastoral São José, explica sobre a diferença entre o que representa a diaconia e a área pastoral e fala que a movimentação da comunidade só prova o quanto essa foi uma escolha certa. Há um mês
nós estávamos criando essa área pastoral, transformando a diaconia territorial, que já estava funcionando como uma área pastoral nos últimos meses, já mesmo treinando esse novo momento. A diferença é que a diaconia territorial é coordenada por um diácono e a área pastoral pode ser também por um diácono, mas no caso aqui é pelo padre Rubens. E significa que realmente as comunidades que integram esta área pastoral São José são comunidades que estão evoluindo na sua consistência, estão se reunindo com mais frequência para ouvir a palavra de Deus, celebrar os sacramentos, estão se reunindo em grupos de casais, de jovens, de catequese e outras atividades assim. De modo que esse dinamismo está sendo despertado, mostra que verdadeiramente valeu a pena criar aqui a área pastoral, porque é uma espécie de dínamo que vai energizando e fazendo rolar, por assim dizer, a vida católica nesta área, onde por um tempo estavam tanto quanto adormecida. Então, parabenizo ao padre Rubens, a todas as lideranças leigas deste lugar, que abrange mais de um bairro e integra a área pastoral São José, por esse crescimento e agora pela festa de São José, neste ano que o Santo Padre, o Papa Francisco, dedicou ao patrono da Igreja, São José. No final do ano passado, a Arquidiocese de Teresina implantou a Comissão para a Defesa dos Menores e Vulneráveis, atendendo a um pedido do Papa Francisco, tendo como finalidade a atuação responsável por apurar todas as denúncias de abusos sexuais e morais. O presidente da comissão, Padre Genival de Souza, explica como ela vai atuar na Arquidiocese. Com a Carta Apostólica, em forma de motu próprio, escrita pelo Papa Francisco, em 9 de maio de 2019, com o título Vós sois a luz do mundo, ele motivava todas as dioceses do mundo inteiro para que pudessem constituir uma comissão de proteção aos menores e vulneráveis. E o desejo dele era que todas as dioceses constituíssem esta comissão até maio de 2020. Só que devido à pandemia, foi impossível que as dioceses constituíssem essas comissões. O certo é que a nossa Arquidiocese de Teresina, ela constituiu esta comissão em dezembro de 2020. Então, o desejo é que esta comissão possa colaborar, possa ajudar aquelas pessoas que são menores e vulneráveis. E também foi comunicado a todas as paróquias, áreas pastorais, de diaconias, e que receberam esta carta, e também as pastorais, os movimentos, os grupos irão receber, para que possam tomar conhecimento desta comissão que foi instituída. E esta comissão, ela tem o objetivo de ajudar, de colaborar a essas pessoas que são vitimadas, né? Então, esta equipe, ela é constituída por 2 padres, um diácono e 3 leigos, sendo padre Genival, padre Ataã, também pelo diácono João Batista, o doutor Alexandre, a doutora Adriana Ferro e a Aparecida Santiago. E lá na carta que foi enviada às paróquias, áreas pastorais e diaconias, tem um número de telefone, de contato, para que as pessoas possam entrar em contato quando necessário for. E aí, a partir daí, a gente vai fazendo os encaminhamentos necessários. Então, a gente publica, comunica, para que todas as pessoas que compõem o território da Arquidiocese de Teresina possam ter conhecimento de que esta comissão ela foi instituída
desde dezembro de 2020. De acordo com o novo decreto estadual 19.529, estão suspensas participações de fiéis nas igrejas. O decreto iniciou no dia 18, na quinta-feira, e vai até este domingo, dia 21. Os fiéis podem acompanhar as celebrações nas redes sociais das suas respectivas paróquias. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana. Ana Paula, volto com você. Obrigada, Joyce, pelas suas informações. Essas e outras notícias estão disponíveis no site da Arquidiocese de Teresina. Não deixe de conferir. Agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir teremos o quadro Artista da Fé. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. E agora, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história do Felipe Araújo. Ele que é músico e utiliza o seu dom para evangelizar. Cantar é uma virtude que faz parte da vida do artista Felipe desde quando ele era pequeno. Mas foi no grupo de teatro da igreja em que frequentava que ele tomou coragem para iniciar a cantar e tocar em público. E aos 7 anos de idade, ele entrou para o grupo de canto da sua igreja. A minha vida toda, os meus pais sempre me levaram para a igreja. Tanto meu pai, o nome dele é Damião, e a minha mãe Fátima, né, sempre me educaram nisso, que Deus ele deve ser o centro da nossa vida. Então, já desde pequeno, muito pequeno, o primeiro grupo que eu participei na minha comunidade, que antes era a comunidade Santo Antônio, na Zona Sul, hoje Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, foi o grupo de teatro, né? Na comunidade, nesse tempo, tinha um grupo de teatro. E aí, a música em si, ela sempre fez parte da minha vida, eu sempre gostei de muita música, né? No teatro, a gente acaba se expressando, então acaba também, já ajudou muito nessa questão também, né, da minha vontade de cantar, que eu sempre gostei. Tocar não, a minha primeira paixão foi cantar. Sempre gostava de acompanhar os cantores e tal. Só que na minha comunidade mesmo, Santo Antônio, que é a minha comunidade raiz, eu comecei a cantar com os 7 anos de idade, já junto com minha tia Socorro, né? Minha outra tia Madalena. Então eram nós 3, né? Elas grandes e eu pequenininho ali, acompanhando, né? Graças a Deus, era uma bênção. Pude aprender muito. Sua relação com a fé vem desde cedo, incentivado pela família, que é muito católica. Já fez parte de encontro de jovens, foi catequista e atualmente é coordenador do Ministério de Música e Artes do Estado do Piauí, da Renovação Carismática Católica. O cantor revela como seu dom de cantar e servir o aproxima de Deus. Que a música é assim, quando você faz de coração, quando você é uma pessoa que está sempre conectada com Deus, a música ela vai tocar os corações. Né? A gente tem que entender que não somos nós que fazemos, quem faz é Deus. Se eu estou aberto ao Espírito Santo, né, que vem nos ungir, que vem nos abençoar, que vem usar a nossa voz, usar o nosso instrumento para tocar as pessoas, né, Deus ele vai fazer maravilhas. Então essa é a certeza que eu tenho a cada dia e que eu quero para sempre, né, até a minha morte, dedicar a minha voz, dedicar o meu tocar para Deus, para que as pessoas sejam tocadas e experimentem do amor de Deus. Esse que é o principal. De acordo com suas experiências, Felipe fala que cantar músicas religiosas leva para as pessoas histórias de fé da Igreja Católica, sendo desta maneira como uma forma de evangelização e até de cura. Isso, a música em especial, ela tem esse poder muito fácil, né? As pessoas hoje gostam de música. E quando a música é bem tocada e cantada, ainda mais especial ainda, né? E a música, ela gera isso, né? Ela gera nas pessoas, quando as pessoas estão ali, principalmente numa missa, toca as pessoas, né? Cura, a música tem esse poder de curar também. Deus, ele se utiliza disso para fazer o que ele deseja, né? E o que eu acho mais lindo é nisso, né? Hoje, como cristão mesmo, como músico da igreja, né? Graças a Deus, já com 29 anos, eu percebo isso. Cada vez que eu vou tocar e cantar, eu dou o meu melhor para Deus, né? E eu vejo que as pessoas sim são tocadas, né? E é isso, né? A minha maior razão de continuar, né, servindo a Deus por meio da música.
Felipe fala sobre um testemunho de sua vida, onde no início da sua juventude passou a não frequentar assiduamente a igreja, não participando tanto dos grupos e das missas. Mas depois de vivenciar um acampamento religioso, ele teve um encontro mais íntimo com Deus, tendo desta forma uma reaproximação com Cristo. Assim, por volta ali da minha adolescência, dos 13 aos 17 anos, eu dei muito trabalho, né? Apesar de continuar na igreja, sempre servindo, mas foi uma época que eu, sempre que viajava para o meu interior, né, sempre tinha aquelas festas, a gente sabe como é que é essas coisas, né? E terminou que mais ou menos uns 2, 3 anos eu me afastei, né? Me afastei por conta disso, só queria estar em festas, assim, eu ia para a igreja, às vezes ajudava ali no canto, continuei na minha comunidade, né, mas mesmo assim não era mais a mesma coisa, eu me sentia mesmo como que um vazio, perdido, né? Minha mãe sofreu um pouco com isso, ela dizia, meu filho, se ajeite, você está na igreja, nós temos que ser testemunhos. Graças a Deus, os meus pais sempre foram essa fortaleza para que eu entendesse, né, que não adianta eu estar na igreja se eu não tenho um testemunho de vida. Então, o testemunho de vida fala mais do que eu pregar, do que eu cantar bem, do que as pessoas sentirem Deus por meio da minha arte. Então, ali, né, sempre se mexeu comigo, essa orientação da minha mãe e do meu pai em relação a isso, e muitas vezes até vergonha. Então foi aí que eu participei de um acampamento, como eu disse um pouco mais atrás, lá na paróquia de Santa Luzia, que eles foi promovido pela renovação do grupo de oração Luz da Vida, lá. Fiz esse acampamento em 2009. Esse acampamento mudou a minha vida, porque lá eu tive uma experiência ainda mais profunda com Deus. Eu estava na igreja, mas não tinha aquela experiência. Aquela coisa mesmo transformadora, que é o Espírito Santo, que está em nós e que nos move. Lá não. Nesse acampamento eu senti Deus de uma maneira que eu nunca tinha sentido na minha vida. E de lá, depois desse acampamento, depois desse ano de 2009, eu dei um basta nisso. O Felipe velho ficou para trás. E é usando seu dom de cantar e tocar que Felipe evangeliza e desperta o amor de Deus no coração das pessoas. Podem nos separar, sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você acompanha também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7, com Rafael Santos. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Querido irmão, querida irmã, com certeza você já observou, ao entrar na igreja, 14 estações, 14 quadros que lembram a paixão de nosso Senhor. Pois é, nas nossas igrejas temos esse costume de colocar nas paredes essa meditação, essa reflexão da paixão de nosso Senhor. E nesta quaresma somos convidados a refletir, seja mentalmente ou pelas nossas orações, este caminho da cruz, o caminho sagrado. Refletindo este caminho, nós encontramos sentido na nossa vida, também sentido no sofrimento, nas dores que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua dor? Pois é, nosso Senhor faz esse convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei. No caminho da cruz, no caminho sagrado, ao refletirmos com Cristo, a gente percebe que nós não estamos sozinhos. Caminhamos com Ele e nós encontramos consolação, encontramos aquele que pode carregar conosco a cruz.
aqueles que podem nos consolar. E observamos na nossa caminhada também há quedas, mas precisamos ser fiéis, perseverantes. Com Ele nós carregamos a nossa cruz, com Ele também vamos ressuscitar. Que bela espiritualidade está contido na Via Sacra. Por isso, vamos meditar juntos a Via Sacra, seja na sua paróquia, nos meios de comunicação ou aí na sua casa. Viver este caminho sagrado para que possamos viver com Ele no céu. Por isso, amado irmão, amada irmã, nos acompanhe e você verá que fazendo esta experiência, viveremos sempre com Ele neste caminho pascal. Que Deus lhe abençoe, lhe proteja. Uma abençoada quaresma. Deus esteja conosco. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, agora você acompanha a nossa Dica da Fé para este domingo. Este quadro que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E a nossa dica da fé de hoje é o livro A Sombra do Pai, da editora Cultor de Livros. O livro conta a história de vida de São José, do humilde carpinteiro, as dificuldades da missão de ser o chefe da família de Nazaré, os claros e escuros da fé, o clima de tensão com que os judeus esperavam a vinda do Messias, as situações políticas da corte de Herodes, o Grande, com suas intrigas, suas degenerações e seus crimes. Esta foi a nossa dica deste domingo. Aproveite e já garanta o seu livro. E você confere agora o Palavra do Pastor para este domingo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos avançando, já quase podemos perceber o barulho de Jerusalém. Estamos próximos, sim, porque nós acompanhamos o Senhor nesta subida a Jerusalém. E hoje eu gostaria de tomar a história narrada pelo profeta Daniel. Hoje ele nos narra a história de Susana. Eu creio que todos lembramos da sua história. Aquela mulher bonita que foi exatamente injustiçada pela mentira de uns homens da sua comunidade. Eles levantaram um falso testemunho contra Susana, mas Deus veio em seu socorro e ela foi salva. Aqui eu gostaria apenas de duas palavras. Primeiro, a mentira. Queridos irmãos e irmãs, a mentira vem do demônio. Todos nós sabemos que o diabo tem o nome pai da mentira, pai da divisão. Por isso, toda mentira é fruto de um pacto com o demônio. A pessoa que mente, que chega a denegrir a vida dos outros, é uma pessoa que tem um pacto com o mal, com o inimigo, com o maldito. E ainda mais, a mentira tem pernas curtas, porque nós seremos salvos pela verdade. É o Evangelho que nos diz: a verdade nos libertará. A mentira tem pernas curtas.
E a outra palavra que nos vem agora, com a história de Susana, é o falso testemunho. Além da mentira, você ainda jura que viu? Você faz um depoimento falso? Amados e amadas, para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, nós não podemos nos enveredar nos caminhos da mentira, nem do falso testemunho. Não é porque você não vai com a cara do outro que você vai denegri-lo, vai inventar mentiras. Não. O outro, meus irmãos e minhas irmãs, pode não comungar na minha cartilha, mas eu não tenho o direito de levantar falso e de mentir, sobretudo contra a honra de ninguém. Mais cedo ou mais tarde, tudo virá às claras, porque eu repito, a mentira tem pernas curtas e o mentiroso não tem fôlego diante de Deus, porque a mentira é fruto, repito, desta convivência, deste pacto com o demônio que é o pai da mentira. Vamos pedir a Deus para jamais enveredarmos pelos caminhos da mentira, para não aceitarmos jamais um falso testemunho. Os filhos de Deus, os discípulos de Jesus Cristo, buscam a verdade, porque a verdade é que nos liberta. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos livre da língua dos mentirosos. Muito obrigado. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Lembrando a você que ainda estamos vivenciando um período difícil por conta da pandemia. Que São José, que tanto amou Jesus, amou como pai, possa interceder por nós e nos ajudar a superar esse momento tão difícil com fé e coragem. A você, uma excelente semana, e você fica agora com uma homenagem que foi preparada pelos seminaristas da nossa igreja a São José. Alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. São José triunfante, vai a glória gozar, e pra sempre reinante, no Senhor repousar. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Esposo preclaro, amantíssimo Pai, dos cristãos firme amparo, esse canto aceitai. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai
Deus o Criador. Desposastes discreto a Mãe do Salvador. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai